Pesquisa expõe desgaste de Flávio Bolsonaro entre mulheres. Vamos ver Dani Lima aqui também. Vamos falar de política nacional? Pesquisa Meio Ideia aponta ligeira vantagem de Lula em relação a Flávio Bolsonaro. O atual presidente da República tem 45% das intenções de voto na corrida presidencial deste ano, contra 40% do pré-candidato do PL. Mas esse levantamento mostra o efeito Flávio Bolsonaro depois dos embates públicos com Michele Bolsonaro. Assunto para a nossa Dani Lima. Bom dia, Dani. Todas as segundas e quartas-feiras aqui no 360. Deixa eu vir para cá um pouquinho para ficar no meio. Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Bom dia para todo mundo que está nos ouvindo e nos vendo aqui na TMC. Dani, essa pesquisa vai muito na linha de todas as outras pesquisas, muda um pouquinho ali, mas o pouquinho que muda é o que a gente destaca, porque é o que consegue emular acontecimentos, últimos acontecimentos. Nesse sentido, as brigas entre as disputas, entre o clã Bolsonaro, a família Bolsonaro, entre Flávio e Michele, já conseguem ser percebidas nessa pesquisa que sai hoje, pesquisa Meio Ideia? A pesquisa que a gente está vendo hoje é do Instituto do Maurício Moura, é uma pesquisa que cristaliza a mensuração ao tamanho da perda que Flávio Bolsonaro sofreu por um combo que virou um caldo muito indigesto para a maioria do eleitorado brasileiro, que são as mulheres, né? Vamos lembrar que, além da discussão pública com a Michele Bolsonaro, que foi catapultada por um vídeo de quase 30 minutos que ela fez, relatando o que ela considera uma espécie de maus tratos mesmo, né, por parte dos enteados, calúnias, punhaladas, como ela disse, como ela descreveu. Para além disso, você teve o aliado dele, Paulo Figueiredo, dizendo que as mulheres votam mal, e em especial as solteiras votam mal. As casadas ainda tendem a seguir, segundo ele, o voto do marido, mas as solteiras votam muito mal. Lembrando que as mulheres chefiam ou têm uma contribuição decisiva para 70% dos lares no país. Além disso, tem a memória, né? A memória sobre como o pai dele tinha uma predileção por atacar mulheres de forma muito mais virulenta do que homens durante sua gestão. Somadas aí a memória e as atualidades, o caldo ficou grosso e ruim para Flávio Bolsonaro, e isso está cristalizado nessa pesquisa. As mulheres se revelam um dos pilares mais fortes para a eleição ou a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou deixar aí as sondagens de segundo turno de lado, porque elas são bem longínquas mesmo, para passar um pouco do que dizem aí os eleitores já no primeiro turno, na pesquisa estimulada. O Lula tem mais de 50% dos votos entre as mulheres, o Flávio Bolsonaro tem 34,2%. São quase 16 pontos percentuais de diferença, e ele teve uma perda, tá, de eleitorado feminino nas últimas 2 semanas. E aí, se você quer entender qual foi o tamanho do estrago que a Michele Bolsonaro conseguiu produzir na fuselagem de Flávio Bolsonaro, a pesquisa também te mostra, né? Primeiro que a Meio Ideia perguntou... Fuselagem, né? Tipo uma metáfora meio acidente aéreo, né? Vamos, gente! O super culto não consegue pagar R$60 sem chorar? Não entendi nada, meu caro. Deixa eu apagar aqui o nosso bolsonarista de estimação. Viva Lula, exatamente, meus caros. Tá pobre, né, fascistinha? Tá pobre mesmo. Vamos, gente! Cadê aí os membros? R$15 e 2 membrinhos, gente, pra gente fechar aqui a nossa meta. 400 pessoas assistindo. Muito obrigado pela audiência de vocês, gente. Isso tem sido uma coisa boa. Vamos lá, meus caros. Quem era a mulher mais poderosa do Brasil? E 15% dos leitores, ela foi a mulher mais mencionada, dos eleitores, perdão, ela foi a mulher mais mencionada, citam o nome de Michele Bolsonaro. A segunda colocada é Rosângela Lula da Silva, a Janja, que aparece com 9% das menções. Mas não é só, tá? Eu sigo aqui descrevendo os detalhes da pesquisa, mais quase 60% dos eleitores disse ter ficado, no mínimo, sabendo do vídeo de Michele Bolsonaro, e 64% dos que ouviram o vídeo de Michele Bolsonaro entendem que ela falou, no mínimo, mais verdades do que mentiras. Tem uma outra pergunta ali, que a pergunta que indaga, né,
o que acontece com a sua confiança no que Michelle diz depois do que ela relata nesse vídeo. E 1 de cada 4 entrevistados disse que passou a acreditar mais no que a Michelle Bolsonaro fala. Só 17% disseram que o filmete ali diminuiu o crédito da ex-primeira-dama, 44%, que é a fatia mais robusta aí nesse quesito, optaram pela indiferença, que o vídeo não aumentou nem ampliou, não produziu mudanças significativas na imagem que tinham da primeira-dama. Quando a gente vai olhar o estrago da fala do Paulo Figueiredo, porque isso também foi detalhado no estudo, nem precisa dizer, tá no eleitorado feminino, que eu repito, é a maioria do eleitorado no Brasil, a rejeição completa, ou seja, discordo totalmente do que este cidadão falou, passa metade. E aí você fala, então teve gente que concordou. Quem diz que endossa a fala de Paulo Figueiredo é estatisticamente irrelevante, não passa de 0% na pesquisa Meio Ideia. Então fica aí o tamanho do problema produzido pelo aliado autoexilado de Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos. Tem uma questão aí que eu acho que fica para reflexão e eu coloco na minha coluna de hoje no UOL, que a própria Michelle já teve um desempenho melhor, porque a Meio Ideia também faz uma parcela de sondagem dela contra Lula para medir se ela vai melhor do que Flávio Bolsonaro. Ela não fica tão atrás do Flávio Bolsonaro, ela pontua aí 9 pontos de distância contra o Lula num primeiro turno, Flávio faz, no segundo. Como é que é? Bom, não sei se foi intencional, mas tem aquele vídeo de IA dele num caça afundando barcos das organizações criminosas. Claro que é intencional, né? Que loucura o comentário que tá do cara aqui. Eu tô vendo se eu vou acabar banindo esse rapaz aí. Deixa eu arrumar um negócio aqui que eu fiz errado. Vamos lá, queridos! Cadê vocês, gente? Precisamos da ajuda de vocês aí para fazer bem o nosso trabalho, meus caros. Agradecer as 6 mil pessoas que já assistiram a nossa live, faltando apenas 2 membros e 15 pila, gente. Vamos ajudar aqui a Folha TV a continuar no ar, meus caros. Preciso do apoio de vocês. Essa campanha para Michelle? Pois é. Que loucura esses chats aí que estão aparecendo. Será que são... Tem uns bolsonaristas que invadem a live aqui, né? Aí vocês ficam tudo quietinho, né? Vocês ficam tudo monitorando, é isso, né? Pra mandar pro Paulo Figueiredo, pro Alan dos Santos. Vamos lá. Segundo turno, o Flávio faz 5. A Michelle já teve um desempenho melhor, performando praticamente a mesma coisa que o Flávio Bolsonaro. Então, o que a gente pode concluir, né? Essa guerra aberta no clã provocou avarias nos dois lados, em Flávio e em Michelle. Por quê? Porque apesar de ter sido alçada, catapultada a posição de mulher mais poderosa do país, pela maioria dos eleitores ouvidos pela Meio Ideia, Michelle Bolsonaro também se provou aí vítima de uma espécie de sistema feito por e para homens que rechaça mulheres quando tentam ou exercer uma posição de poder ou de protagonismo. Isso fica muito evidente quando você dá uma olhada no histórico da intenção de votos da ex-primeira-dama. De todo modo, ela saiu neste episódio com menos avarias, parece ter provocado mais avarias do que recebido quando do embate com Flávio Bolsonaro. Joana. Dani, temos um minutinho, mas eu queria que você se aprofundasse um pouco mais em relação ao voto feminino. É bom e traz um certo alívio nós vermos que a fala estapafúrdia de Paulo Figueiredo não teve endosso aqui nos eleitores brasileiros. Mas Paulo Figueiredo, ele fala dos Estados Unidos, onde esse movimento conservador que questiona direitos das mulheres, como o direito ao voto, é um movimento que vem desde 2016, ou seja, os Estados Unidos, aquela democracia exemplar para o mundo, uma democracia que ascende progressivamente, ela agora para um pouco e, como Simone de Beauvoir disse, basta um momento de crise para que os direitos das mulheres sejam questionados. Parece, a gente não pode falar inocente, ingênua, tão
rasa a fala de Paulo Figueiredo, tão estapafúrdia mesmo, que parece que não tem um efeito, mas tem um efeito rebote aqui no eleitorado e nas pessoas que seguem esses ideais que ele fica falando atrás de uma tela e que fica postando num canal de YouTube. Como é que você enxerga essa, enfim, esse efeito, essas consequências dessa fala? Na verdade, é porque como o absurdo passou a render dinheiro, né, nas redes sociais, as pessoas monetizam o clique, independentemente dele ser a favor ou contra, o absurdo acaba gerando muito mais engajamento do que os fatos, né? Muito mais legal pegar, cortar um trecho aqui do que eu falei, transmutar em outra coisa e ficar lá ganhando rios de dinheiro, difamando quem comunica fato ou quem comunica dado, né? Então, o efeito imediato foi que, inclusive, mulheres que militam no campo dessa extrema-direita contra as próprias causas, né, foram a público dizer que não, concordo com o Paulo Figueiredo. Graças a Deus não encontrou ressonância, inclusive porque figuras da própria direita ou da extrema-direita no Brasil ressoaram o impacto na vida real que uma fala como essa, absolutamente misógina, tem, né? A senadora Damares Alves, por exemplo, que, bom, você pode dizer de tudo, menos que a Damares Alves é de esquerda, né? Relator está recebendo ameaça de morte, não só ela, como a filha dela também. Isso, infelizmente, faz parte do cotidiano de quem se dedica a trabalhar com os dados, com os fatos, e não com as narrativas que rendem muito clique para as redes sociais. A mesma coisa aconteceu com Michele Bolsonaro, que passou a ser alvo também de ataques pela base mais radical do bolsonarismo. Esse tipo de posicionamento misógino ressoa nas franjas e, por mais que os eleitores, aí estou falando do campo masculino, né? Menos de 6% teve coragem de endossar a fala de Paulo Figueiredo na íntegra. E por que eu digo coragem? Porque, de novo, né? Todo mundo sabe que ser machista pode ser muito legal dentro de quatro paredes, mas não é legal na vida, na rua. Então, para você assumir numa pesquisa que você é um machista, você precisa ter disfarçatez, né? Essa disfarçatez menos de 6% teve na pesquisa, mas, de novo, ela ressoa no aumento, a rejeição, na perda do apoio da Michele Bolsonaro, que está bem quantificada aí na pesquisa Meio Ideia, Joana. Isso aí. Interessante a leitura que a Dani faz, né? É uma questão de... O discurso Red Pill ganha muito like na internet. Mas quando vai no voto real, ele vira uma tendência mais envergonhada, né? Vamos lá, queridos. Governo Lula critica a atuação de Flávio no tarifaço. Preciso do apoio de vocês para fechar, gente. Continua com o sobrenome, mas muda de personagem. O governo Lula reprovou a atuação de Flávio Bolsonaro durante a audiência nos Estados Unidos, lá no USTR, em Washington. A gente está falando bastante sobre isso, que é a questão da sobretaxa, do tarifaço que vem por aí. Na semana que vem sai a decisão dos Estados Unidos, foi feita uma audiência pública, foi feita uma sequência de audiências públicas, justamente para tentar trazer argumentos técnicos para evitar que o Brasil sofra essas sobretaxas, né? Mas, obviamente, também teve um festival de narrativa. O senador e pré-candidato à presidência da República pelo PL foi criticado por reforçar os argumentos da gestão Trump e não defender o PIX, que ele disse que defendeu. Em Dani Lima, e essa história, hein? Fazer um apontamento aqui a respeito dessa ação da Polícia Federal de revistar, né, a casa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. É o seguinte, Bolsonaro tem 11 armas registradas em seu nome, tá? Dessas 11 armas, 10 foram encontradas. O que ficou faltando, né? Não se trata só da carabina que estaria no Rio Grande do Sul. Entre as 11 armas, duas são uma 9mm, são duas 9mm. Uma delas foi apreendida pela Polícia Civil do Distrito Federal e a outra está em Lins, lugar incerto e não sabido. A defesa de Jair Bolsonaro informou ontem ao Supremo que, na verdade, essa arma não existe, que seria um erro ali no registro da numeração dessa segunda 9mm, né? Então, Bolsonaro teria 10 e não 11 armas, como, de novo, os registros públicos apontam que o ex-presidente tem em seu poder. Então, na verdade, é para tentar entender se de fato são 10 ou se são 11 armas as que estão de posse ou as que estão em nome de Jair Messias
Bolsonaro. A defesa não havia informado antes que havia uma duplicidade de pistolas 9mm ali na lista dos armamentos que estão em nome de Jair Messias Bolsonaro. Por óbvio, inclusive porque houve quem suscitasse um problema na decisão do Supremo de não determinar abertamente que Bolsonaro não tivesse acesso a armas. Ora, ele está em regime de prisão domiciliar. Sim, ele está em casa, mas ele continua preso, né? Imagine você se você vai entrar no presídio armado. Não vai. Por quê? Porque você não pode ter acesso a armas, né? Mas o óbvio ululante sempre precisa ser dito e reforçado nesse caso, como já deu problema. A PF foi lá se certificar de que realmente não tem uma 9mm perdida pela casa do ex-presidente da República. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!